Olá, vamos continuar aqui na nossa oracular, quarto encontro de artes esotéricas. Se vocês sentirem a temperatura baixar, não estranhem, por favor. São os ventos do norte que estão soprando nesta manhã de sábado. São os deuses nórdicos que estão vindo. E aí eu até pesquisei aqui qual é o deus, né? Que até coloquei aqui na mitologia nórdica, o vento do norte é chamado de Boreas, e está associado às regiões gélidas, e são os domínios do deus Niord. Então, regente, Deus Niord, regente dos ventos e das marés. Eu estou falando nisso por quê? Porque agora nós vamos falar de runas. Nós vamos falar com o meu querido, essa nossa sala 2 que começa a partir de agora. Eu vou falar com o meu querido amigo Rony Herget e vou te apresentar, Rony. Na área corporativa, ele é advogado criminalista, professor universitário nas disciplinas de LGPD, geopolítica e políticas públicas. Na área holística, ele é reikiano, Usui e Karuna, terapeuta floral, Ba, californiano e do deserto, radiestesista e runemal, e além de um eterno estudante de astrologia. O Rony vai falar de runas, vai falar da mitologia, vai falar dos alfabetos, vai falar da magia rúnica. E as runas possuem, se as runas possuem nome, som e significado profundos, imbuídos de mitologia, ele é um sistema de escrita e uma rica simbologia da simbologia sagrada de força, proteção e invocação mágica. É disso que o Rony vai falar um pouco para a gente. Bom dia para você, bem-vindo, tá? E boa palestra. Muito obrigado, Luísa, mais uma vez por este convite, por esse prestígio. Quero estender também os meus cumprimentos aos demais colegas que participam dessa oracular. Eu os vejo por aqui. Gratidão em tê-los aqui no meu convívio. E também quero mandar o meu abraço, a minha saudação para todos os que estão nos assistindo e prestigiando de igual forma esse nosso trabalho. Reza a lenda que tinha um fazendeiro, um único cavalo para servir de locomoção para si, para sua família, para arar a terra e até mesmo para esquentar o quarto onde ele dormia junto com as famílias, naquelas regiões gélidas lá do norte. E um dia esse cavalo escapou. E os vizinhos desse fazendeiro chegaram para ele e disseram: Nossa, mas que tristeza, mas que azar. Você tem um único cavalo que era a sua fonte de sustento, de aquecimento, de locomoção. E o fazendeiro, de uma forma muito confiante, muito tranquila, respondeu: Se é bom ou se é ruim, o tempo e os deuses o dirão. Passados uns 15 dias, esse cavalo volta para a propriedade desse fazendeiro, trazendo consigo outros cavalos. E esses mesmos vizinhos disseram: Não, mas agora você está rico, você está cheio de cavalos aí para você, para sua propriedade, para sua família, você vai enriquecer muito rápido. E o mesmo fazendeiro, do alto da sua confiança e serenidade, nas forças da natureza, na sua ancestralidade, no tempo, respondeu para os vizinhos: Se é bom ou se é ruim, os deuses e a natureza é que irão dizer. Passado algum tempo, os guardas do rei foram lá confiscar os cavalos para uma guerra, deixando apenas um único desse cavalo. E esse cavalo que restou na propriedade acabou derrubando o filho do fazendeiro das suas cavalgaduras. E os vizinhos foram comentar outra vez com ele: Nossa, mas além de levar embora os cavalos que apareceram, agora apenas restou um que acabou derrubando o seu filho. E o fazendeiro falou assim, de novo:
os deuses e a natureza dirão se é bom ou se é ruim. E o que aconteceu? Graças à queda do filho do fazendeiro naquele único cavalo que restou, ele não foi morto naquele massacre da guerra convocada pelo rei. Então, eu conto essa fábula no início de uma fala para dizer, dentro da visão nórdica, a noção de respeito ao destino, ao passado, ao presente, ao futuro, a noção de respeito às forças da natureza, a noção de respeito à ancestralidade e à complementariedade. Essa é a filosofia nórdica. Nós, diferentemente de outras visões de mundo, com todo respeito a elas, nós não temos a palavra karma entre nós no sentido tão sânscrito da sua designação. Nós entendemos como karma algo que precisa ser complementar a uma oposição para que haja equilíbrio na nossa Terra-média, em Midgard, onde nós vivemos. E para que esse equilíbrio exista, nós desenvolvemos uma disciplina de fé, de reverência aos nossos antepassados, aos nossos ancestrais e, sobretudo, de extremo respeito a essas forças brutas da natureza, as quais nós precisamos, sim, do gelo, nós precisamos, sim, do vento, nós precisamos tanto deles quanto nós precisamos da água, do fogo, da suave brisa, da terra úmida e da terra seca. E precisamos deles sem desequilíbrios. E para que eles não se desequilibrem, a nossa noção de respeito é voltada para não destruí-los, para não afrontá-los de forma alguma, porque somente assim é que nós teremos um equilíbrio para a nossa convivência. É, acima de tudo, uma convivência harmoniosa e justa. Dito isso, tem uma outra lenda que eu gosto muito de contar, que eu acredito que seja conhecida de todos, que é a autoimolação de Odin na Yggdrasil, na Árvore da Vida, na qual ele ficou pendurado de ponta cabeça por 9 noites e 9 dias. E acabou se autoimolando, oferecendo um de seus olhos, a fonte de Urd, que fica debaixo das raízes da Yggdrasil, da Árvore da Vida. E Mimir, que era um dos deuses mais antigos do panteão nórdico, entregou a Odin, por conta desse sacrifício da sua autoimolação, as runas, o alfabeto Futhark antigo, que revelam todos os segredos do universo, ao qual Odin estava buscando. E por que a gente conta essa fábula sempre no início dos nossos cursos? Porque para se aprender runa, valoriza-se muito a questão do sacrifício da disciplina. Porque é um curso, é um conhecimento que não trabalha tão somente com o lado do hemisfério cerebral intuitivo, mas obrigatória e necessariamente com o lado cerebral do conhecimento racional. Primeiro, para que não sejamos traídos, e segundo, para que não fiquemos somente na superficialidade teórica. Então, há, uma nova vez, de uma nova forma, a necessidade de opostos complementares aqui. E, às vezes, isso exige, da nossa parte, um certo compromisso, um certo rigor, de abrirmos mãos de alguns gostos, principalmente do nosso tempo, e de abrirmos mãos de algumas de nossas idiosincrasias, de nossos preconceitos, para que possamos aceitar esse novo viver, esse novo vivenciar, esse novo experienciar. O conhecimento rúnico, ele é voltado primeiro para quem o busca, para que a pessoa se autoconheça, em seguida se autodesenvolva e, num terceiro momento, aí sim, é que passe a aconselhar os outros. Mas como eu até estava acompanhando meu querido colega que me antecedeu, no Petronilo, né? E a Luísa bem colocou na fala dessa primeira entrevista, dessa primeira participação, o conhecimento oracular é primeiro para quem o buscou. E nas runas é a mesma coisa também. Inclusive, eu deixo muito bem claro isso para todos, que às vezes as pessoas procuram, né, um mago rúnico, que é chamado agora de runatal ou de Vitic, para que faça alguma coisa para ela. Né?
E o mago ético, né, o Runatal muito honesto, muito ético, ele fala, não, se você quiser fazer, vá você se iniciar em runas, porque você vai gastar, primeiro, o seu Orlog. Orlog é a energia vital do nosso planeta Terra, da nossa Midgard. Cada um dos 9 reinos da Yggdrasil tem o seu Orlog, tem a sua energia vital. Muspelheim, por exemplo, que é o reino do fogo, tem uma energia ígnea muito densa, muito forte, onde nós não aconselhamos as pessoas a fazerem viagens xamânicas para lá, sob o risco até mesmo de perecerem por esse calor. Os outros reinos da Yggdrasil, como, por exemplo, o reino de Hel, o reino dos gigantes, o reino dos elfos, são até acessíveis e acessados pelo conhecimento rúnico, através de viagens xamânicas ou de outras técnicas, sem risco nenhum da pessoa que o busca retornar à sua consciência. Mas no reino, como eu estava dizendo, de Muspelheim, não. Por quê? Porque o orlog desse reino, a energia primordial desse reino é muito forte. Então, quando a pessoa vai fazer uma magia rúnica, ela está principalmente no mundo de oposições como o nosso, correndo o risco de desequilibrar-se e desequilibrar o próprio sistema desse mundo. Tamanha as oposições que existem aqui entre nós. Então, vai se iniciar primeiro para valorizar a disciplina e segundo para desenvolver a responsabilidade. Uma segunda observação que eu digo também mas a gente não pode atender um parente, a gente não pode fazer uma magia de cura para um filho, para um parceiro, para uma parceira? Pode. No que diz respeito às magias de cura que nós utilizamos aqui no nosso sistema, não tem problema nenhum, desde que, primeiramente, você peça permissão ao Pai de todos os deuses, a Odin, e às senhoras do destino, as nossas Nornes, que, a propósito, hoje é dia delas, de Urd, de Verdandri e de Skuld, respectivamente, passado, presente e futuro. Uma vez pedido autorização ao Odin e às senhoras dos destinos, você pode se conectar com a deusa Eir e pedir, se não para que ela inspire os médicos a cuidarem daquela pessoa, para a pessoa que está sendo cuidada aceitar aquele momento na sua vida como uma oportunidade de conhecimento, de autoconhecimento e até mesmo de aceitação e evolução. Então, todo conhecimento único gira em torno disso, da necessidade da pessoa aceitar, de uma certa forma, o seu plano de vida. Mas não é um aceitar de uma forma pacífica, de uma forma inerte. Não, repito, é de uma forma que a leve a entender de onde ela vem, onde ela está e para onde ela vai. E volto aqui na noção, novamente, do que significa o IRD, de que significa destino. Muitas vezes, quando nós jogamos para um consulente, costuma cair muitas runas ligadas ao passado desse consulente. Então, o que isso significa? Que a pessoa, no presente, está agindo no automático. Às vezes, quando você, enquanto runemal, tira uma runa e aparece para a pessoa algumas situações que ela fala, já aconteceu isso comigo, semana passada, semana retrasada. Eu sei o que está falando. Então, se isso começa a persistir numa jogada, numa tiragem, você pode falar, olha, com certeza, então, por conta disso, as runas estão gritando para você, para que você reveja, faça um exame de consciência, porque é aí que está a causa de todo o seu sofrimento no atual, no presente. De outra sorte, quando eu tiro uma jogada para um consulente e que sai muitas runas do exato momento em que ele está vivenciando, qual que é a advertência que a jogada está trazendo para aquela pessoa naquele momento? Olha, você está na plena oportunidade e consciência do que você quer fazer com o seu destino. O passado você não vai mudar. Aproveite muito o aqui e agora, porque se você desperdiçar, você não vai ter nova chance de reconstruir o seu destino. E, por outro lado, finalmente, quando sai muita runa voltada para o futuro, o que a jogada está querendo dizer para o consulente? Olha, vai chegar. Pode chegar coisa boa, e da mesma forma,
tenha responsabilidade, ou vai chegar a coisas muito desafiadoras, preste atenção, aproveite o seu instante do aqui e agora, para que você esteja calçado, para que você esteja escudado nessas suas eventuais perdas. Os nórdicos, até por uma questão geográfica, né, de países na forma de istmos, para dentro do continente deles, eles só tinham pedras, montanhas e gelos. E na frente deles, eles só tinham o mar. Se não por uma necessidade de comércio e sobrevivência, de caráter, eles eram pessoas extremamente aventureiras. Eles tinham que se lançar ao mundo por um motivo ou por outro. Por isso que, dentro da mitologia nórdica, se valoriza muito o momento presente, que é a melhor tirada que você pode fazer para um consulente, porque ele escapa muito rápido dos vãos dos dedos. E eles se lançavam, eles tinham essa característica de se lançar, essa característica de pioneirismo, de temor, porque eles achavam que, obviamente, o passado eles não iriam mudar, e como eles queriam um presente, melhor dizendo, um futuro de honras e de glórias, eles tinham aqui e agora exatamente para construir isso de uma forma muito destemida e muito aguerrida, muito combativa. Nós temos, grosso modo, três grandes sistemas de alfabeto futárquicos entre nós. Este que Odin recebeu é composto por 24 runas, divididas em três famílias, que a gente chama de Aet, em três clãs, e o primeiro Aet, a primeira família, o primeiro clã de runas, elas estão ligadas aos deuses da fertilidade, a Frey e Freya. São runas que falam muito sobre materialidade, sobre prosperidade, sobre maturidade. O segundo Aet, por sua vez, as runas desse segundo clã, dessa segunda família, estão ligadas aos deuses guardiães, o Heimdall e a Mordgrud. São algumas runas assim que nos trazem certos desafios, principalmente a primeira metade desse segundo Aet. São runas, às vezes, que eu costumo chamar de desconfortáveis ou de desafiadoras. Já a partir da segunda metade, dependendo de como você vivenciou essas primeiras quatro desse segundo Aet, você pode ter guardiões que, além de te preservarem, serão verdadeiros guerreiros por você. E o terceiro Aet rúnico, que são as últimas 8, elas trazem runas ligadas à espiritualidade. São de deuses nórdicos muito antigos, o Tyr e a Ziza, que pouco se falam deles a propósito aqui no Brasil. Às vezes algumas pessoas me perguntam, Rony, a 25ª runa, a runa branca, a runa de Odin, a runa não escrita. Bom, esta foi uma invenção de um runólogo muito famoso, que é o Ralph Bloom, que a acrescentou a propósito apenas para efeito oracular, com algumas críticas de outros pares seus, dizendo o seguinte: não haveria necessidade de se criar, de se inventar essa 25ª runa, uma vez que a runa Pert, ligada às Nornes, que, repito, hoje é o dia delas, elas nos dariam as revelações do passado e do presente e do futuro. Bom, eu, dentro da minha prática oracular de mais de 14 anos, essa 25ª runa tem funcionado muito bem. Com todo respeito às senhoras do destino de hoje e àqueles que não a utilizam, às vezes nem mesmo o passado deve ser dito, às vezes nem mesmo o presente deve ser afirmado e às vezes nem mesmo o futuro deve ser revelado. A 25ª runa, portanto, responde como uma runa do inefável, do insondável, do imponderável. E quando ela costuma sair numa jogada, é melhor a gente encerrar o jogo agradecendo ao Odin por essa oportunidade, não insistirmos na negativa e pedirmos para o cliente voltar num outro instante, talvez daqui a um mês. Quem sabe ele terá a caridade de ter revelado para si aquilo que no momento ele não estava preparado para receber. Existem outros sistemas futárquicos, que agora a gente chama de futorque. Por quê? Porque esse sistema germânico das 24, quando ele saiu da Germânia e da Frísia, aquela região onde hoje é a Holanda, mais ou menos, e migrou mais para a Bretanha,
A letra A, por uma questão de grafia, por uma questão de sotaque local, ela acabou sendo desmembrada em outras 3 letras. E algumas outras sofreram algumas variações também de inscrições e de fonética. Então, esse futarque novo, nós temos com eles 29 runas. Funciona? Funciona. Para quem se dedicar, é um tremendo desafio. Uma outra egrégora, talvez ligadas até um pouco da miscigenação e do sincretismo com os povos celtas agora, e é um oráculo muito interessante, principalmente porque ele tem runas e jogadas próprias que servem para quando a consolente é uma mulher. Então, é um pouco diferente do universalismo do futarque antigo germânico. Temos jogadas apenas para pessoas do gênero feminino. Há um outro sistema de futorque, agora, onde essas 29 runas do futorque anglo se desenvolveram na região da Notúmbria, e este outro futorque antigo, esse outro futorque da Notúmbria agora, ele tem até 33 runas. É um futorque muito criticado, porque, diferentemente dos outros 2 anteriores que eu mencionei, as bases desse futorque da Notúmbria, não tem ancoragem na arqueologia, como os outros 2 anteriores têm, e não tem ancoragem na literatura dos Edas nórdicos. Os Edas, ou os poemas nórdicos, né, são vários contos que vão desde o Havamal, passando pelo Liodáttal, pelo Völuspá, que contam as sagas e as lendas desses povos germânicos. De qualquer forma, todos esses alfabetos futarques, eles começaram lá no século XIV e se desenvolveram até o século XIX. Nós temos, eu estou citando aqui apenas 3 para vocês, que são os mais trabalhados, os mais conhecidos. Mas com o futarque germânico, por exemplo, você pode fazer dele tanto o uso oracular, quanto magístico, quanto cerimonial. Ele é bem eclético, bem versátil, por sinal, enquanto os outros são mais direcionados e, eu diria, até um pouco segmentados. Mas a gente tem assim 16 tipos de futarque. Nós temos o futarque irlandês, que somente tem 15 letras. Nós temos as runas, inclusive medievais, quando esses contos Edas foram traduzidos pelos monges cristãos, eles colocavam até um pontinho dentro de cada runa, porque eles não estavam muito acostumados com aquela grafia diferente, né? Com aquela grafia escrita só na base de riscos. Então, eles punham um pontinho para dizer que a letra estava em pé, que ela estava deitada, que ela estava invertida. As runas começam a receber algumas pontuações e nós chamamos isso de runas medievais. É uma forma de nós localizarmos no tempo e no espaço a origem desse sistema de escrita, que foi uma decorrência de traduções e de transliterações naquela fase de cristianização dos povos proto-germânicos. Mas as runas também são encontradas nos Balcãs, são encontradas no norte bem setentrional da Europa, entre os povos inuites, entre os povos samis, entre os povos samoiedas, e também são encontradas, né, na região dos Balcãs, onde hoje é a Letônia, a Estônia, até mesmo na Romênia, com algumas poucas variações nos seus aspectos gráficos. A gente não vai encontrar quase que runa redonda, no formato redondo. Por quê? Porque eles tinham facas, estiletes, pontas de lanças para escrever. Então, por conta disso, é que as runas parecem sempre escritas da forma vertical, pontiaguda, mas, de qualquer forma, isso explica, inclusive, o surgimento de um termo que muita gente gosta de saber quando se fala sobre esse assunto, que é o das bindirunes. O que são as bindirunes? Bindirunes quer dizer runas amarradas, runas sobrepostas, umas às outras. Já que eles não tinham caneta, já que eles só tinham coisas pontiagudas para escrever,
e às vezes tinham que fazê-lo em espaços curtos, eles encavalavam uma runa sobre a outra e acabavam gerando com isso monogramas sobrepostos, seja para uso de espaço comprimido, seja para uso inclusive magístico e não revelar a forma que estava por trás daquela escrita invocatória. Assim é que surgiram as bindirunes. Quando eu falo sobre esse tema, eu costumo dizer que elas podem ser usadas para 3 finalidades. Bindirunes de defesa, e aqui a denominação é amuleto. Amuleto, dentro da cultura nórdica, significa algo defensivo. Nós podemos ter as bindirunes no seu sistema talismânico. Talismânico, dentro da mitologia nórdica, é ataque. E o interessante é que quem lança a mão dessas duas possibilidades, ela o faça de forma equilibrada. Não use objetos magísticos apenas defensivos exclusivamente. E, de igual forma, não use objetos magísticos rúnicos exclusiva e unicamente de ataques. Quando você fizer uma bindirune de defesa, faça uma de ataque também, respectivamente. E, da mesma forma, inversamente. Há necessidade de uma oposição complementar dentro dessa cultura. E nós temos bindirunes que são usadas exclusivamente para trabalhos magísticos. Aqui já não é nem de defesa, já não é nem de ataque, é aquilo que nós chamamos de magia Taufri. O Taufri é qualquer magia. O Taufri é uma palavra que designa, ao mesmo tempo, procedimento magístico e objeto magístico encantado. Então, eu posso encantar desde uma boina, como até mesmo um cadarço de um sapato, de um tênis, para que ele tenha uma vida própria. E aqui é muito interessante, porque há magias dentro do cerimonial rúnico de você conceber a criação de um objeto mágico. Quem é um pouquinho mais experiente, assim, de idade como eu, deve conhecer um filme do Walt Disney que se chama Fantasia. Num dos trechos do filme Fantasia do Walt Disney, né, nós vemos o Mickey encantando a vassoura para retirar água, né, com o balde de um poço. Mal sabem os conhecedores, né, desatentos, que aquilo é uma magia Taufri. O que o Mickey fez ali é o que nós, nórdicos, ensinamos a se fazer com as varetas, que nós chamamos de tines, que acabam tendo vida própria e indo buscar os nossos objetivos pela gente. Só que o Mickey acaba dormindo na cena, né? E esses tines, essas varetas, essas vassouras acabam se multiplicando e gerando uma inundação depois. Essa advertência também é válida aqui entre nós. Quando a gente ensina a fazer um tine, é um por vez para um pedido unicamente explicitado, especificado. Nós vamos gerar essa vareta, nós vamos alimentar essa vareta. E depois que essa vareta conseguir esse objetivo, de uma forma muito cerimoniosa e não menos reverencial, nós vamos nos despedir e dar fim a ela. Mas isso é um procedimento que exige também, além da disciplina, quando do estudo oracular, uma vivência, uma responsabilidade que eu aconselho depois de 2, 3 anos de prática, primeiramente oraculista, para ter autoconfiança em si, acima de tudo, e ética e responsabilidade para obter o objetivo. Mas lembrando, nunca fazendo pelos outros e sempre incentivando que alguém venha se iniciar, né, no conhecimento rúnico para isso. O pessoal gosta muito, né, da magia nórdica, né? Eu costumo brincar que aqueles loirinhos de olhos azuis eram terríveis. Nós temos assim, aqui no Ocidente a gente fala muito assim do livro de São Cipriano, capa preta, capa vermelha, capa de aço. Guardadas as devidas proporções, os islandeses têm o seu grimório islandês que chama-se Grimnizal. O Grimnizal é o grande livro de feitiços islandeses, onde eles trazem todas essas formas, inclusive dos próprios tines,
mas também dos riscos, né, das binderunes complexas, dos mapas complexos e também dos cantos de invocação complexos. São magias muito poderosas, onde nós invocamos as forças brutas da natureza. Acho que é própria mesmo da região geográfica da Islândia, né? E eles ancoravam essa magia para os fins que eles queriam, desde vencer guerras até trazer prosperidade, trazer abundância, trazer amor, que é o que todo mundo busca dentro de uma magia. Eu nunca vi, aqui vai um desabafo de um Runemal já, eu nunca vi gente buscando a magia pura e simplesmente pela magia, ou buscando a magia para querer ser uma pessoa melhor, lamentavelmente. Eu sempre vi as pessoas buscando a magia por interesses egóicos, às vezes até baixo, mas nunca de expansão de consciência, de iluminação. Muito raro a gente ver isso. Até pela falsa tentação, né, de empoderamento que as pessoas buscam, que nada mais é do que uma validação baixa do próprio ego e acaba se decepcionando e se tornando um mago negro nesse sentido. Mas eu estava dizendo que nesse livro do Griminizel, a gente tem algumas invocações às forças brutas da natureza. Quem são? Onde vivem? Do que se alimentam e como se replicam? Dentro da mitologia nórdica, nós temos os gigantes, alguns oportunistas, outros maus, outros neutros, outros benéficos. E olha que interessante, entre esses gigantes, essas forças brutas, nós temos os gigantes masculinos e os gigantes femininos. As gigantas nunca participaram da destruição do mundo. Todas as gigantas dentro do panteão nórdico, elas foram até algumas elevadas à condição de deusas e convidadas a morarem em Asgard, se casando com alguns deuses. Já os gigantes, esses sim, os gigantes de gelo, os gigantes de fogo, esses participaram, lamentavelmente, do Ragnarok, do apocalipse nórdico, né? Mas são forças brutas, são forças sobrenaturais, que também dividem o mundo junto com os elfos, com os anões, com os gnomos, que são categorias diferentes, junto com os Landvetirs, que são os seres das vegetações, e além deles, nós temos, além desses sobrenaturais, nós temos os nossos deuses, alguns mais antigos, bem antigos por sinal, que são os Vanes, são deuses ligados ao mar, são deuses ligados à terra, e são deuses assim mais autóctones, mais originários. E nós temos os deuses já do outro panteão, que são os deuses Aesir. Esses são os deuses do ferro, do aço, da guerra, do trovão, do relâmpago. Reza a lenda, né? Que nada mais foi do que a miscigenação da invasão indo-europeia que acabou criando esse segundo panteão. Todos esses deuses, dos mais brutos até os mais bonzinhos, passando por esses mais combativos, eles têm os seus elementos, eles têm as suas gemas, eles têm as suas ervas, eles têm os seus incensos, eles têm os seus aromas, além das próprias lendas de cada um, além dos arquétipos de cada um, eles têm em suma os seus elementos, que são invocados na magia rúnica, que era o que eu estava falando com vocês agora há pouco. Para trabalhar essas invocações, nós nunca fazemos de uma forma assertiva e direta, porque até a própria palavra runa, ela tem como radical o termo rum, que significa algo sussurrado, baixinho, discretamente, em segredo. Eram povos que valorizavam, acima de tudo, a discrição e o silêncio. Até hoje, né? Se você for num lugar desse e falar alto em público, você pode receber uma multa nesses países. Então, eles valorizam muito a introspecção e o silêncio, e, acima de tudo, a discrição.
porque eles entendem que o sagrado só é sagrado enquanto nós o velamos, enquanto nós o protegemos. Depois ele se torna um banal. E segundo, porque toda magia ela tem que ter, para ser eficaz, o esquecimento de quem o fez. Então, a gente faz um procedimento de uma forma sigilosa, de uma forma velada e entrega para o universo, para não ficar naquela. Você quer ver uma magia não funcionar, é você ficar cobrando o resultado. E aí? Vai trabalhar para mim? Vai fazer quando? Já aconteceu? Não. Se você quer que uma magia rúnica funcione, simplesmente faça. E faça com o menos esforço possível, porque dentro da nossa concepção magística própria, a gente entende que uma magia, para ser boa, ela não tem que ter requintes de refinamento. É o menor esforço para que se tenha o melhor resultado. Muitas vezes a gente é tentado a fazer magia para tudo, e não devemos. Nós devemos utilizar a magia apenas quando outros modos de consciência para resolver o problema, entendamos, racionais mesmo, forem insuficientes. Quando a gente não conseguiu resolver aquilo na base da nossa racionalidade, da nossa conversa, da nossa ação consciente, aí a gente consulta se é caso que não envolva ego, que não envolva birra, que não envolva vingança, mas que envolva esclarecimento, consciência, desenvolvimento, evolução da gente fazer a magia. E a gente faz a magia, em primeiro lugar, para a gente mesmo, não é para o outro. A gente faz a magia para a gente. Porque a força que você tem, a força que você gasta para fazer uma magia para prejudicar o outro, é a mesma força que você gasta numa magia para você melhorar e para a situação evoluir. Então, um aconselhamento ético que a gente dá, e até mesmo funcional, é que faça a magia para você, por você. E não o contrário, por você e para você. Parece um mero trocadilho, mas é uma grande verdade. E uma das coisas que as pessoas perguntam aqui é se quando a gente faz uma magia no sentido ruim, na pior das hipóteses, porque a gente pode fazer, o conhecimento está aí. Se essa magia, depois de desfeita, voltaria para o mago. Não. Dentro da nossa concepção magística, essa magia volta para aquilo que eu disse no início da minha explicação, por o orlog. O orlog, repito, é a força primordial, a força vital de cada plano. Então, ela vai voltar para o orlog, mas de uma forma abatida, descontada do seu saldo bancário, da sua conta corrente. E aí, quando você precisar fazer uma segunda magia, você não tem estoque, você não tem capital de giro, você não tem mais saldo. Você está esvaído, você é um mago que perdeu as suas forças. Então, a gente só usa isso para extrema necessidade mesmo, tá? As outras coisas devem ser obtidas de forma consciente. Mas quais são esses mecanismos magísticos que nós temos? Além das Bindrunes que eu estava dizendo aqui, nós temos os códigos rúnicos, que são nada mais do que uma combinação entre o número de cada runa e o valor de cada runa. Às vezes eu faço uma magia, e aqui que está um grande segredo, em que eu tenho que combinar quantas runas eu vou usar e quanto me dá a somatória do valor individual de cada runa. E quando a gente se aproxima de algum número primo, isso é de uma eficácia para obter o nosso objetivo tremenda. E às vezes me surpreende que em algumas aulas os alunos ali compartilhando as suas carências, as suas vulnerabilidades, mal sabem das suas potencialidades, mal conhecem. E isso, para mim, é de uma motivação extremamente positiva. Porque eles falam, professor, eu quero fazer, eu estou passando por... Pois não, pois não. 5 minutinhos. Tá. Professor, eu estou passando por uma situação, eu falo, escreva. E qual runa lhe traz à tona? Coloque sobre o seu desejo. E não é que ele foi buscar no seu inconsciente exatamente o número de runas com os valores que eles precisavam? Então, nós temos essa possibilidade dos códigos rúnicos, além das próprias Bindrunes.
Nós temos ainda a magia talismânica e amuletista, que eu lhes falei, e nós temos ainda as, é, o próprio, a própria magia cerimonial. E aqui eu já caminho para o encerramento, dizendo que dentro do nosso conhecimento nós temos a yoga rúnica, que são as Stada Graudes. Cada runa tem a sua postura e o seu som, e nas nossas aulas, né, nas nossas vivências, a gente ensina qual runa deve ser utilizada enquanto postura, enquanto som, enquanto combinação, para que o buscador atinja aí o seu grau de runemal e de conhecimento. Então, para que eu tenha até mesmo um descanso da minha voz, e estamos no momento final da aula, eu deixo aqui para a Luísa e para algum participante, caso queira fazer e possa, né, alguma pergunta, alguma colocação, fiquem à vontade. Bom, a gente só tem que agradecer, né? Porque realmente a gente tem uma aula com você, né? Eu estou fazendo runas com o Rony, e realmente é um estudo, assim, apaixonante, né? É apaixonante. Até gostaria de falar e convidar as pessoas que quiserem, o curso de runas terminando agora, nesse semestre, mas o próximo já está aí, já para as pessoas, se quiserem, já deixar suas reservas, fazer suas inscrições. Começa em setembro de 2026 e realmente é um curso muito interessante, não só pela questão oracular das runas, mas também pela mitologia, pela história, né? Eu acho que isso sempre nos agrega, né? No sentido de conhecimento. Bom, tudo nos agrega, mas a gente buscar cada vez mais conhecimento é muito interessante. Então, Rony, convidando as pessoas, o curso de runas começa no próximo semestre. Quem quiser entrar em contato conosco, entre no site do Centro Cultural Esotérico, conheça os nossos cursos, o que a gente oferece, e runas é um deles, e vocês podem ter certeza que nós temos um grande mestre para nos iniciar nesse conhecimento. Isso é realmente bastante evidente. Cada vez que eu tenho aula com o Rony, na quinta-feira passada mesmo, eu dei até parabéns para ele. Eu falei, que grande aula, né? Que delícia, né? Sair daqui feliz, contente, realmente pela aula que ele sempre traz, o conhecimento que ele sempre divide conosco. Como eu disse, né, até na palestra passada, junto ao João Carlos Petronilho, eu acho que conhecimento a gente sempre tem que compartilhar. E compartilhar desta forma que o Rony também coloca, com ética, né? Com ética, com responsabilidade, né? Porque ele falou várias coisas sobre magia, mas vocês percebam só que a magia é feita para si próprio, né? Então, né, você realmente esvaziado de ego, esvaziado de vingança. Então, assim, eu acho que dessa forma a coisa caminha, né, Rony? Sim, totalmente. Eu queria, só para não cometer nenhuma leviandade aqui, né, agradecer a presença de algumas pessoas que eu estou observando Uhum. aqui, que estão conosco, né, na sua pessoa. Eu não queria pular ninguém. Às vezes a gente fala e acaba omitindo, né, então eu não queria cometer esse deslize e quero agradecer mais uma vez na sua pessoa essa oportunidade de estar compartilhando com pessoas tão interessadas e interessantes e cada qual no seu campo de conhecimento e trabalho, a minha gratidão e que as senhoras do destino, que hoje, repito, é o dia delas, olha a minha reverência por Urd, a senhora do passado, por Vendrand, a senhora do presente, e pela terrível senhora do futuro, Skuld, a minha gratidão, meu muito obrigado e meu grande beijo a todos vocês. Muito bem, muito obrigado você pela aula, pela palestra. E aqui eu também estou vendo vários nomes, a Olga, a Denise, o Paulo Beni, a Natasha, enfim, tanta gente querida, Selma, Sabrina, Jaqueline, Brenda, enfim, tanta gente querida que eu estou vendo por aqui. Enfim, agradeço por demais aqui a presença de vocês. Muito obrigada mesmo, viu? Porque sem vocês realmente o encontro não acontece. O encontro é isso, é encontrar-nos, né? É essa egrégora que a gente realmente aqui, né, se dispõe a fazer nesse dia, nesse sábado frio, né? Que os deuses do norte sopraram para nós, né?
segundo aquela música, os ventos do norte não movem moinho, mas aqui não só move moinho, como também traz para a gente inspiração. Gente, nós vamos agora fazer uma pausa, né, para almoço e tudo mais. Então, às 13h30, a gente retorna com a Rosa Campanella, que também vai trazer aí, vai compartilhar do conhecimento dela. Estou vendo a Vera, estou vendo. Nossa, é tanta gente querida aqui, tanta gente boa. Muito obrigado, viu, por vocês estarem aqui. Enfim, gente. Rosa Campanella, próxima palestra às 13h30. Bom almoço para vocês. Daqui a pouco a gente se vê. Beijo grande. Até Valeu. mais.